Ontem eu estava ouvindo uma irmã preciosa que me dizia do culto, a respeito do culto de quarta-feira, no qual nós ouvimos a respeito do privilégio, deste mesmo privilégio, de termos sido criados, alguns de nós, principalmente vocês jovens, tendo sido criados no Evangelho, numa casa evangélica, numa igreja ou nesta congregação, ouvindo o certo e sendo advertido do errado. Então, naquela tarde antecedente ao culto de quarta-feira, esta irmã estava sozinha em casa e meditando consigo mesma, nem mesmo comentando com seus filhos ou marido, a respeito exatamente disso. E quando foi à noite, essas palavras. E na sua meditação, pela parte da tarde, antecedente ao culto, na quarta-feira, ela chegou a perguntar a si mesma e de Deus: Senhor, o que farei para criar os meus filhos? Visto que eu tenho esse privilégio, hoje, de poder criá-los na Tua presença. O que eu devo fazer, como eu devo agir para criar os meus filhos? E eu creio que esta deve ser, ou pelo menos deveria ser, a pergunta que todos nós, pais e mães, deveríamos ter nesses dias da nossa geração, na qual nós temos o privilégio de vir aqui e ouvir cultos, participar de cultos. Seria terrível para vocês o vir aqui apenas por vir. Isso seria terrível nesse dia. Vir aqui neste lugar, numa manhã como esta, ouvindo essas coisas, aprendendo essas coisas. E agora se destaca a palavra do apóstolo Paulo. Não estou dizendo isto para que vocês, jovens, principalmente as moças, se desanimem. Eu não estou querendo desanimar nenhuma de vocês de virem a se casar. Muito pelo contrário. Mas agora considere esta meditação desta mãe, dizendo: Senhor, o que eu posso fazer? E então há uma preocupação a mais para uma mãe nesses dias. Por isso eu estou dizendo que você deveria, ou isso seria terrível se você vem como uma mãe, até mesmo como um pai, vem a um culto, a esses cultos nos quais nós temos escutado o Senhor Jesus Cristo cabalmente. E como esse testemunho foi dado na quarta-feira, a respeito do culto de quarta-feira, de como Deus veio e respondeu a essa pergunta que esta mãe fizera, em relação a esta condição que Deus tem dado para nós, uma condição privilegiada de saber como viver em todos os aspectos da nossa vida nesse dia. Em todos os aspectos da nossa vida nesse dia. E então, quando foi à noite, houve uma palavra, e eu pude me lembrar, quando a irmã estava me testemunhando, de que você há somente uma maneira segura, e só há uma maneira divina, e só há uma maneira, eu quero repetir para que você entenda e fique estabelecido no seu coração que só há uma maneira, de fato, para que você possa criar o seu filho com segurança, para que quando ele chegar, como nós ouvimos na quarta-feira passada, aos 15, 16 anos de idade, ele não se vá como aquela mulher se foi. Você entende? Para que ele não se vá, ou vá embora e abandone a palavra de Deus, o Espírito Santo. Ora, isso seria terrível demais nesses dias, quando nós encontramos, como acabamos de orar, nós temos essa consciência agora, pela revelação do Espírito Santo, que somos membros da noiva de Cristo. Ou pelo menos a nós foi proposto isso. Você não gostaria de vir? Pergunta ou convida o Senhor Jesus Cristo para você vir. Então, eu fico às vezes meditando a respeito, justamente a respeito dessa condição, desta plataforma para a qual ou na qual o Senhor tem nos chamado e nos colocado.
Eu fico pensando, porque ali naquela quarta-feira à noite, agora passada, Jesus Cristo veio e disse para nós, através da mensagem, do ensinamento, ele disse: se você se encher do Espírito Santo, como mãe, como pai, você tem esse problema resolvido. Mas como mãe, você precisa se preocupar com isso. Você tem isso para se preocupar. Você tem isso para se preocupar. Por quê? Porque você não é mais virgem solteira. Você não está agora livre. Você não é mais livre para usar todo o seu tempo que você tem para Cristo. Ora, agora isto entra um pouco como também a admoestação e correção divina através do Espírito Santo. Porque há muitas solteiras que não estão tomando o seu tempo completo, livre, o seu livre tempo, que poderiam ser dedicados a Cristo, mas estão sendo dedicados às suas próprias vaidades. Vaidades que lhes consomem o dia todo, porque elas necessitam de coisas, de bens, de algumas coisas que vêm suprir suas vaidades, atender, saciar, responder às suas exigências de suas mentes. Então, eu penso e creio assim. Eu creio que este é realmente um bom momento que nós estamos vivendo. O de vir à casa de Deus e ouvir a pregação, o ensinamento da palavra. E através disso, então, nós temos a grande oportunidade de nos estabelecer e nos posicionar. Não na igreja, nem mesmo na religião, tampouco nos nossos conceitos, mas, acima de tudo, nos estabelecer e posicionarmos no arrebatamento. Veja, lendo as Escrituras nesta manhã convosco, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Os 4 ventos da terra. Isso fala diretamente, porque 4 anjos estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O capítulo 7 disse o profeta, que isto é, eu vou ler as próprias escrituras, ou as próprias palavras, das palavras do profeta Elias. Então vemos que este parêntese entre o 6º e o 8º capítulo, neste 7º capítulo, ele não está falando de selo, ele não está falando de revelação, ele está falando de capítulo, uma ordem, certo? Neste 7º capítulo de Apocalipse, achamos a revelação de algo que sucede. De algo que sucede. Não é que está aqui sem razão. Não é que está no 7º sem razão. O que? A revelação de algo. Algo que sucede. Isso quer dizer, acontece. Então há um acontecimento. E não está sem razão, diz ele. No 7º. Não está no 7º sem razão. Eu me arrepio todinho por fora e me emociono completamente por dentro. Veja, porque ainda no primeiro versículo do capítulo 7, e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ah, se pudéssemos ter agora o conhecimento, ou se tivéssemos o conhecimento da meteorologia. Eles sabem, e eles dividem isso em 4. Eles dividem um mapa não geográfico, meteorológico em 4. O mapeamento do movimento dos ventos, das nuvens e assim por diante. Eles sabem
disso. Agora, aqui está a escritura, porém 4 anjos do céu havia descido e estavam aqui na terra, e eles estavam controlando, tendo o domínio e o controle desses 4 cantos da terra, nos quais estavam vindo ou vinham de onde procediam os 4 ventos da terra, para que nenhuma árvore, e o mar também, para que nenhuma árvore fosse danificada. Isso está aqui porque, eu vou ser direto para vocês, em outra ocasião, aqui mesmo nos selos, e em outras mensagens, o profeta Elias nos revelou isso. Agora, você não se sente privilegiado? Você não se sente privilegiado? Não se sinta jactancioso jamais daqui para frente, mas sinta o privilégio de estar aqui sentado em Cristo Jesus, bem em cima, não aqui embaixo, onde está o teu corpo, mas o teu espírito agora está em alturas celestiais, e nessas alturas celestiais se encontra o que? O Espírito Santo. E Paulo disse que isso é Cristo Jesus. Amém? Observe que ele coloca em ordem inversa. Em Cristo Jesus. E então nós estamos aqui para ouvir essas coisas. Por quê? Porque essas coisas já foram reveladas em 1963. Esse é o dia 24 de março de 1963. E isso é domingo à noite. E nós ouvimos ontem ou domingo passado a respeito de domingo pela manhã, quando Deus estava ali na plataforma revelando os 7 selos de Apocalipse, e quando chegou no fim do 6º selo, quando ele já havia pregado e revelado através do seu servo, o 6º selo, ele já havia passado pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo 4º, 5º e assim sucessivamente, chegou no 6º, sábado à noite, no domingo pela manhã, ele veio responder as perguntas, e tendo pregado antes do primeiro selo, no domingo à noite anterior, no domingo anterior, à noite, ele havia pregado sobre o capítulo 5 de Apocalipse, e isso é a brecha, ele chamou de brecha, que é um intervalo entre o final das eras da igreja, aleluia, e isso aqui dá margem para muitos pregadores entrarem com uma doutrina herética, uma coisa mística, de que terminou as eras da igreja, porque o intervalo é exatamente no fim da era da igreja e o início da eternidade. A eternidade tem que iniciar para nós, os humanos. Não importa se a grande tribulação vai estar cumprindo-se aqui na terra. Aqueles que ficarão, dos que conhecem essa mensagem, os que ficarão, os que vão ficar, eles vão se lembrar de cultos como estes. Eles vão se lembrar de leituras como estas. Talvez não tenham ouvido, participado dos nossos cultos, porque Deus tem vindo para falar para nós. Por terem negligenciado, então, talvez com essa mensagem, essa mesma página aqui, 399 da versão inglesa, eles talvez tiveram essa página nas suas prateleiras, ao redor da cama, ali no criado mudo e a qualquer lugar, e eles talvez não tiveram o despertamento, não leram nem mesmo isso daqui, e eles não se interessaram por isso, e quando se verem estarão já dentro da grande tribulação, e eles vão se lembrar disso daqui, eles vão se lembrar do ensinamento desse, vão se lembrar do sinal, vão se lembrar do motivo que Deus teve para colocar Apocalipse capítulo 7, exatamente o acontecimento de Apocalipse capítulo 7, exatamente entre o 6º, que é o final, porque o Apocalipse 6, o Apocalipse 6, refiro-me ao o capítulo 6, ele tem o 1º, o 2º, o 3º, até o 6º selo, porém o 7º não está no 7º capítulo, mas está no 8º, e essa é a matemática bíblica, ela foi escolhida exatamente por Deus, foi Deus quem escolheu a matemática, a sua matemática. Deixa eu terminar, isso é tudo. Algo que sucede não é que está aqui sem razão, nem foi colocado entre estes 2, 6º e o 8º, por nada, debalde, coincidentemente, aleatoriamente, de forma alguma. Ele foi colocado aqui para que nós, nessa manhã, estivéssemos aqui chamados por Deus, atendendo o seu chamado, e ele está feliz, ele está se sentindo bem, Deus está se sentindo bem de ver você aqui, vermos cada um de nós aqui, para ouvir essas coisas, e então saímos daqui estimulados e abençoados. Amém?
Veja, ele continua dizendo, eu vou voltar a isso daqui a pouco. Notem quão misterioso é e quão perfeitamente tem permanecido aqui, matematicamente e nas Escrituras. Não é só na Bíblia, Apocalipse, São João, Gênesis, não, isso é a Escritura. Porém agora, no Apocalipse, está exatamente, matematicamente, bem colocado. Você entendeu agora? Veja como ele destaca. Ele diz assim, logo temos outros planos para o futuro. Se for a vontade do Senhor, a razão é não fazer estes planos definitivamente, senão apenas potencialmente. É por isto e mais adiante vocês aprenderão. Quando vou a algum lugar, me agrada poder pisar na terra, sabendo que Deus disse, vai. Logo, se o inimigo tira a cabeça de dentro do seu corpo, se põe a dizer, eu estou aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ali, e ele diz, aparta-te. Eu vou ali e digo, eu estou aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da minha frente, aparta-te. Cada um de nós precisa ter essa convicção. Amém? De que você está aqui, porque Ele te chamou, Ele te mandou você vir aqui. Você não está aqui apenas por causa da igreja, porque hoje é domingo, hoje temos cultos regularmente. Você não está aqui por isso. Você está aqui porque você é um membro, você tem que ter essa consciência, mas por convicção, você tem que ter essa convicção de que você é membro da noiva. Você está aqui por causa do arrebatamento que te pertence. Amém? Você está aqui por esse propósito divino. Deus tem um propósito. Ele teve esse propósito. E agora Ele quer cumprir o propósito dele na tua vida. Por isso você está aqui nesta manhã. Amém? E então quando você vem aqui nesta manhã, fique sabendo, o diabo vai se levantar. Ele vai tirar a cabeça de dentro dele. Ele vai olhar para você e vai dizer, olha, eu estou aqui. Vai se colocar na sua frente. Nesse momento você diz assim, eu também estou. Mas eu estou no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui porque Ele me chamou para ouvir, Ele me chamou para aprender, Ele me chamou para que eu me estabeleça no arrebatamento, Ele me chamou para isso. Amém? Agora, esses 4 anjos, na verdade, isso aconteceu no capítulo 7, está aqui no capítulo 7, vamos logo de uma vez, isso é porque esse é o tempo do chamamento dos 144 mil judeus. Até hoje os crentes da mensagem e até pregadores não têm conseguido fazer a diferença entre o capítulo 7 e o capítulo 11, uma vez que no capítulo 7 está mostrando ali os 144 mil judeus, e o capítulo 11 está mostrando também os 144 mil judeus, e as pessoas se perguntam, e eles não sabem responder, outros não sabem responder, por quê? Por causa que está faltando, está havendo carência, eles estão se sentindo carentes ou sentindo falta dessa liderança do Espírito Santo, amém? Veja, eles estão sem saber por que Deus colocou os 144 mil ali no capítulo 11 e também no capítulo 7, a diferença é que no capítulo 7 Deus chama, e quando Deus chama, a grande tribulação não aconteceu. Mas no capítulo 11, está Moisés e Elias pregando para os 144 mil, e é durante a grande tribulação. Aleluia! Glória a Deus! Por quê? Porque no capítulo 11 a noiva já foi, justamente no 8º. Aleluia! Você está vendo a matemática como ela é perfeita? Mas a de Deus, ela entra em contradição com a nossa matemática, com as nossas suposições. Com as nossas suposições, nós ficamos supondo, isso está aqui por causa disso aqui, assim. Você pode ver aonde está a hermenêutica. A hermenêutica é uma matéria, para os que não sabem, que eles estudam e usam ali no seminário. A hermenêutica é a explicação da Bíblia Sagrada. E como você pode explicar sem interpretação? Então é a interpretação da Bíblia Sagrada. Todavia a Bíblia diz que a Bíblia, a palavra, a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura foi escrito, está na Bíblia? Está. Então foi divinamente inspirada a Escritura, a escrituração, se eu posso usar um termo assim.
Então, quando foi escrito por aquele profeta, por aquele escriba, por aquele homem, e qualquer que tenha sido o homem, o punho que a escreveu, cada letra que foi colocada aqui nessa Bíblia é canonizada pelo Espírito Santo, porque não foi o homem que canonizou, foi Deus quem, ele teve a inspiração e então canonizou isso daqui. Ele canonizou, quer dizer, ele colocou tudo em um só livro, mas são 66, e todos eles escritos por homens diferentes. Alguns deles escreveram 3 ou 4, ou 5 ou 6, até mesmo mais. Isso foi Paulo quando ele escreveu as cartas. Isso está no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos o que? 2 livros ou 3 livros escritos por Davi ou por Salomão e assim por diante. Mas ali houve também profetas que escreveram seus próprios livros. Agora observe, isso foi tudo feito em tempos diferentes, muito distantes um do outro. Todavia não há nenhuma contradição em nenhuma letra. E se você fizer um resumo de todas as escrituras, não sei quantos milhares de letras tem, palavras, capítulos, não sei, só sei que tem 66 livros, e somando toda a extensão, o período que foi usado para ela ser escrita, desde o primeiro ali no Pentateuco, quando começou ali na caminhada pelo deserto, quando Moisés parava naqueles momentos de parada, e então ele começava a escrever o Gênesis, depois escreveu o Êxodo, depois escreveu o Levítico e assim por diante, Números e Deuteronômio, e então ele começou ali, terminou os 5 livros, e posteriormente veio o livro dos Juízes, depois veio o livro de Crônicas, e depois veio os outros, e os outros, e os outros, até que findou 2000 anos depois, 4000 anos depois, ali estava Jesus Cristo sobre a terra. Começa então os evangelhos, e vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto evangelho, logo depois vem os Atos dos Apóstolos, que não é os Atos dos Apóstolos, mas é o Espírito Santo nos Apóstolos. Isso foi começado a ser escrito por Pedro, depois foi Lucas que continuou a escritura, e então vem as cartas de Paulo aos Romanos, vem a carta de Paulo aos Coríntios, e muitas cartas, e agora chega no Apocalipse. E se você fizer o resumo de todas as épocas e de todo o tempo, e de cada escritura, você vai encontrar isso, mais ou menos do tamanho de uma palavra chamada Senhor Jesus Cristo. Apenas uma demonstração de que não há contradição nisso, porque Ele é a palavra. E essa palavra veio e se fez carne, e habitou entre nós, e ali nele estava Gênesis, ali nele estava de Gênesis a Apocalipse. Aleluia! Por isso eu gosto de lembrar daquele homem que disse assim: eu creio. Você crê, mas você não sabe ler? Mas eu creio. Eu não sei ler, mas eu creio. Eu creio até na capa. A capa não tinha nada, mas era a capa da Escritura. Aleluia! Eu creio nessa capa da Escritura. Eu creio nesse corpo. Eu creio nessa manifestação. Amém? Aleluia! Sejamos fanáticos nesse aspecto. Sejamos fanáticos nesse sentido, de crer na palavra de Deus e ficar exatamente com ela. Amém? Glória a Deus. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Isso vem do Oriente. E que tinha... Muito obrigado, meu irmão. E que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos. E a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Ora, os 4 anjos estão segurando, mas foi dado o poder a eles. Vocês podem entender? Ora, não deixe a Escritura passar por alto. Às vezes você está lendo em casa, aí você passa e nem percebe o que você acabou de ler. Porém, nessa hora, não é eu lendo, é o Espírito Santo lendo para vocês. E ele interessa dizer para vocês, enquanto eu estou lendo e vocês estão me ouvindo na leitura, ele está dizendo: para aí um pouquinho, eu quero mostrar para o meu povo aí isso. E eu também estou aprendendo junto com vocês. Por quê? Porque eu estou ouvindo dele. Amém? Observe: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Porém, antes eles ouviram o quê? Eu vou ler o primeiro versículo. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Eles tinham poder para danificar, mas eles não estavam danificando, porque o poder, o controle da natureza estava com eles. Apocalipse 7 teve início. Aleluia. Seja humilde agora, para receber o que você vai ouvir. Essa é a revelação profética, 1963.
Isso deveria ser de conhecimento. Isso deveria estar aqui. Vocês recordam do final do culto do domingo passado? Esse sinal. Há um sinal aqui, disse o profeta aqui nos selos. Na hora que ele estava pregando o 7º selo. Isso tem ficado, irmão, ao culto dos pregadores dessa mensagem. Por isso eles estão se ocupando com doutrinas heréticas. Por isso eles estão indo numa câmara. Eles estão indo em determinados lugares. Eu digo para vocês, sem medo de ser um homem acusador ou de ser um homem infame, eu posso dizer para vocês, pregadores que conhecem essa mensagem, boas pessoas, bons homens, podem ser grandes amigos nossos. Todavia, eles têm ido lá no inferno. Quando nós não precisamos disso, o Senhor Jesus Cristo tem descido do seu céu, tem descido da sua 7ª dimensão, por bondade sua, misericórdia sua, ele pode descer aqui, chegar aqui e dizer para nós exatamente quando se cumpriu isso. Ele pode dizer quando aconteceu isso. Isso foi no início de 1935. 1935, nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso eu gosto de me reportar a essa época como o século XX ainda. Fazem 10 anos que nós passamos do século XX. E o mundo reconhece que estamos no século XXI. Vocês querem saber de uma coisa? 20 séculos completam e somam 2000 anos. Porque cada século tem 100 anos. E 10 é 1000. E 20 é 2000 anos. Agora você soma os 4000 anos antes de Cristo. Porque esses 2000 anos está sendo contado em cartórios, em documentos e pela humanidade a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não sei se ainda hoje perdura, mas antigamente todos os documentos nos cartórios diziam assim, no ano de 1900 e tal, do nascimento de Jesus Cristo. Não era assim? Vocês chegaram a ver alguns documentos assim, dessa maneira? Exatamente assim. Ou seja, eles estão contando a partir do nascimento de Cristo. E agora, nós já estamos contando 10 anos depois desses 2000 anos. 2010. Essa é a data. E é o final de 2010, né? Já estamos chegando em 2011. Ora, não se preocupe com a data. Mas ponha atenção no que nós estamos ouvindo nessa manhã. Aleluia. Parece que eu estou fazendo uma certa enrolando aqui. Vocês não estou enrolando vocês, é porque o Espírito vai me lembrando. E então Deus me leva a fazer o comentário a respeito dessas coisas. Então se você somar os 4000 anos, e você soma agora 2000 anos, nós teríamos que estar há 10 anos já dentro do milênio. Porque 4 para trás, 2 para cá. Então, ora, os cientistas dizem que nós estamos há mais ou menos 10 milhões de anos. Então, por que você não coloca isso no calendário? Eles são tão céticos deles mesmos, de suas descobertas, de suas previsões ou de suas teses. Eles são tão incrédulos nas suas próprias descobertas e teses e afirmações. Descobrimos um osso que tem 10 milhões de anos. Um homem tem 10 milhões de anos aqui na Terra. Então por que você não coloca no cheque? Qual é a data? 10 milhões, e vai ter muito zero, né? e mais 10. Vai terminar em 10, porque nós estamos no 10. Certo? Por que eles não colocam no cheque? Por que não colocam no documento? Eles reconhecem, porque nas gerações passadas eles não sabiam que existia determinado osso ali. Eles não acreditavam que se descobrisse, se tivessem escavado e conseguido trazer um osso soterrado aí, eles não iriam ter essa tolice, essa burrice, essa besteira de dizer, esse osso aqui, eu sou cientista, eu fiz o exame aqui no osso, o osso está aparentando 1 milhão de anos, 10 mil anos para trás. Não. Eu vou dizer para vocês, Apocalipse capítulo 7, esses 4 anjos, por um motivo, em 1935, se posicionaram nos 4 cantos da terra. Sabe por quê? A Segunda Guerra Mundial. O diabo tinha uma intenção na Segunda Guerra Mundial. A intenção dele era destruir a terra, danificar a terra. Sabe por quê? Porque ele sabe. Lembra daquele culto quando nós ouvimos a respeito do diabo dentro ainda da serpente ali, tremendo, quando Deus veio e trazendo ali na sua mão direita, ele trouxe o cordeiro, não o cordeiro, mas a pele do cordeiro, ainda gotejando sangue, e ele pegou aquela
aquela pele do cordeiro, ele pendurou ali num galho de árvore, talvez num espinho que estava nascendo agora, e ele colocou ali aquela pele de cordeiro, duas na verdade, ele já havia cortado no meio aquela pele de cordeiro, e ele fez dois aventais, mas ele colocou ali, disse, depois da reunião eu venho aqui e busco, e ele foi na reunião, e ele reuniu Satanás, a serpente, porque o diabo estava na serpente ainda. E ele reuniu Adão, e ele reuniu Eva, e a reunião não teve muita gente, foi muito pouca gente naquela reunião, e o pregador era o próprio Deus, e ele chegou e começou, logo no início ele chegou e disse, Adão, Adão, onde tu estás? E Adão se escondeu, ouvindo a voz de Deus, era a reunião de pregação da palavra, Adão, Adão, onde tu estás? Ouvi a tua voz, e eu fiquei com medo, senti medo, e então eu me escondi, mas como ontem à tarde tu não tivestes medo? Comeste tudo fruto, e então Deus começou a supor. Ora, se você entende que Deus estava supondo, ele sabia desde antes da fundação do mundo. Aquilo é para que você entenda que Deus sabe que quando você sente medo, é porque você saiu da sua palavra, você saiu da sua base, você saiu da sua proteção, da proteção divina, você saiu de detrás da palavra, aonde Eva estava e não deveria ter saído. Amém. Então ali começou, aleluia, ali começou, e então agora nós vemos, os 4 anjos se posicionam, e o diabo ouvindo ali, Deus olhou para o homem, comeste tudo fruto, e nós vemos durante a reunião, a mulher que tu me destes. Posso fazer? Oh, eu ouvi a tua voz e temi. Comestes tudo fruto que te ordenei não comesses? E ele disse, a mulher que tu me deste, essa mulher aí que tu me deu para ser minha esposa, a tua escolha. O homem caído, ele se torna tão baixo e vil, se torna tão covarde, traiçoeiro, ele não tem coragem nem mesmo de dizer, eu sabia de tudo quando ela veio desvirgindada, mas eu resolvi me deitar com ela. Eu não vou lançar para ela não, Senhor. Eu podia ter deixado-a entrar no inferno sozinha. Mas ele optou pela palavra. Disse, a mulher que tu me destes. E ele foi e se dirigiu à mulher. Que culto diferente, não é? Que culto, parece que é de perguntas e respostas. E o profeta Elias, nesta hora, ele diz que quando você tem pregador, um culto de perguntas e respostas, você consegue ver o nível da igreja, você consegue ver o nível da igreja, você consegue ver o nível espiritual da igreja, o nível de conhecimento da igreja, e se você conhece o nível espiritual e o nível de conhecimento, você sabe aí em que ponto da estrada ela está. Se ela está com a fé de arrebatamento, se ela está próxima mesmo do arrebatamento, porque o arrebatamento tem que acontecer e se cumprir nas nossas vidas agora. Há muitos, porém, que estão olhando e dizem, eu creio que vai ser mês que vem. E eles já estão estabelecendo uma data para o arrebatamento, e então eles já estão fora dele, porque eles estão esperando para amanhã. Eu, porém, quero dizer, como disse Paulo, Jesus advertiu, dizendo, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, por isso estai vigilante. Amém? Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte da sua vitória. Eu sei que há uma coroa reservada para mim, porque eu já estou com ela reservada. Há uma recompensa para mim, não somente para mim, mas para todo aquele que ama a sua vida. Se você ama, você está nela. Se você ama, você tem uma recompensa. Se você tem uma recompensa, é porque você está no arrebatamento. Aleluia. Você não pode ter uma recompensa fora da plataforma. Você tem que subir as escadas. Você tem que chegar lá em cima, você tem que ouvir primeiro o seu nome. Isso foi mostrado em uma visão para o profeta. Ele disse que estava no meio de uma grande multidão, e ele viu um anjo ali numa plataforma, num plano mais alto, e ali havia uma escada de marfim,
E ele disse que aquele anjo tinha, ao lado dele tinha um outro anjo com uma lista de nomes. E ele veio e disse, qual é o próximo nome? O homem dizia, ele dizia, Ormond Neville, ou Ormond Neville, Ormond Neville, como nós o lemos. Ormond Neville, e o irmão Branham olhou e disse, aleluia, o irmão Ormond Neville ele conseguiu entrar, ele conseguiu chegar. Isso é o arrebatamento, isso é a chamada. Entra, bom e servo, pega a tua recompensa, aqui está a tua vitória, a tua coroa, e assim por diante. É no arrebatamento que nós vamos receber a nossa recompensa. O próprio arrebatamento é a nossa recompensa. Como disse Sambo, ou como disse aquele homem, sim, Sambo, quando estava morrendo, ele ressuscitou, ele voltou, ele chegou a ir até a sexta dimensão, e quando ele chegou na sexta, ele pôde ver na sétima o Senhor Jesus Cristo, e então alguém o chamou e disse, vem aqui, você está na sexta de todas as formas, você não pode ficar olhando para a sétima, você está na sexta dimensão. Virá o tempo que você vai vir, você vai retornar à terra, e então você subirá para a sétima dimensão diretamente. Aleluia, aleluia. E então ele olhou e disse, sim, mas o que é que você quer? Venha para essa outra sala, venha para a sala da sexta dimensão. E quando Sambo chegou na sala da sexta dimensão, ele estava olhando para a sétima, ele estava olhando para trás, ou então para cima, e ele estava indo, e o anjo o chamando, e ele disse, Sambo, você foi muito bom lá na terra, você foi maravilhoso, você se converteu, você honrou a palavra, você aceitou Jesus Cristo, você viveu a vida para Ele, você foi liberto por Ele, você pregou o Evangelho. Por causa de tudo isso, Sambo, você vai receber muitos prêmios. Ele disse, por favor, não me fale de pregação. Mas você foi brilhante como pregador. Disse, não quero saber de elogios. Mas você foi em vários lugares. Você pregou o Evangelho, 40 anos ele pregou o Evangelho. Você pregou o Evangelho divinamente. Você teve um dom de Deus e você usou bem o dom de Deus. Você usou muito bem o dom de Deus. Ele disse, não me fale de uso, não me fale de praticidade, não me fale de recompensa, não me fale de elogios. Eu quero que você me faça um favor. Não, mas você tem recompensas, porque você fez algo para o reino de Deus. Você tem que receber essas recompensas. Eu tenho que receber? Sim, você tem que receber. Então me faça um favor. Isso o que é? Troca tudo por me deixar olhar para Ele. Troca tudo aí, elogios, recompensas, para me deixar olhar para Ele. Sétima dimensão. É para lá que nós queremos ir. Algo está girando no meu coração e eu tenho que falar para vocês. Quando um homem, uma mulher, um moço, uma moça morre aqui nesse mundo, ele entra na eternidade. Ele não pode voltar mais. E se ele voltar a viver nesse mundo de sexta, de terceira dimensão, ele tem que voltar e viver a partir daquele momento que ele saiu. Mas ele só vai voltar na ressurreição. A ressurreição vai trazê-lo. E então ele não vai voltar para o lugar onde ele estava quando ele foi tirado da terra. Porque ele foi tirado pela morte. Mas ele agora entrou na vida eterna. Porém, a partir daquele momento, ele volta e começa a viver. Os que morrem, porém, sem nenhuma esperança, eles simplesmente nem mesmo podem voltar. Eles não podem voltar, mas eles desejam voltar. E agora eu quero parar isso aqui, por quê? Porque nós teríamos que ir lá naquela parábola que Jesus falou a respeito de Lázaro e o rico. Lázaro era o pobre e o rico era o judeu abastardo, o jovem rico. E os dois foram para onde? A Bíblia diz que foi para o inferno. Porém, lá dentro do inferno, havia um lugar que os pobres de espírito, eles não sofriam as tormentas do inferno. O que é uma palavra que nos deixa entender que inferno é uma condição. Assim como a sexta dimensão é uma condição. Amém? Numa dimensão, porém, não a sexta, mas o paraíso, quero dizer. Assim como o paraíso é também uma condição de vida. Porém, essas condições, tanto do inferno como do paraíso, estavam dentro de uma dimensão espiritual.
Amém? E então ali se encontrava aquele Lázaro, no seio de Abraão. Abraão, ele tinha um seio, porque ele é o pai. Ele é o pai da fé. E então aquele, por causa de ter tido a fé de Abraão, ele foi para o seio de Abraão. E ali ele não estava sofrendo os tormentos do inferno, que é uma condição. Essa condição foi trazida para a terra a partir da ressurreição de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 8, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, mas os que ficaram lá não podem continuar lá. Essa condição infernal, ela foi trazida para cá, para a terra. Por quê? Porque Deus trouxe, Jesus Cristo quando veio de lá, ele não somente trouxe os eleitos e os predestinados, os santos do Velho Testamento, mas ele também trouxe o quê? Ele trouxe duas chaves. Ele trouxe duas chaves, a chave do inferno e a chave da morte, e ele fechou o inferno. Ninguém vai para o inferno agora se não for pela permissão divina, ou seja, Deus tem que permitir. Para você ir para o inferno, você tem que rejeitar muitas vezes essa mensagem. Você tem que teimar muitas vezes no seu pecado. Você tem que ser teimoso com o seu pecado. Você tem que gostar mesmo do inferno. Você tem que gostar mesmo do inferno. Você tem que gostar do pecado, dos seus atributos, dos atributos do pecado. Você tem que amar mesmo esse mundo. Você tem que viver mesmo. Você tem que afogar. Por quê? Porque essa chave do inferno está na mão de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos voltar aqui porque esse é o 7º selo. E esse sinal que está no 7º capítulo. 7º capítulo, não confundam. Não embaraçem as coisas. Então esses 4 anjos ali em 1935, quando estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, iniciada, sugerida pelo diabo, Satanás. Ele não está atuando na terra. Lúcifer, a antiga serpente, mas antes de ser a serpente era Lúcifer. Antes de ser Lúcifer, ele era querubim ungido. Ele era o chefe maior dos exércitos celestiais. E então ele estava ali em cima. Você já ouviu dizer, Apocalipse 12, a Bíblia diz que ele convenceu 1/3 dos anjos, ainda ali em cima no céu. Ele convenceu 1/parte dos anjos, 1/3. E ele fez política ali em cima no céu. Estava tudo em ordem, tudo bem. Mas o pecado não pode permanecer ali no céu. Então Deus veio e deu um chutão ali no final da espinha do diabo. E ele foi lançado sobre a terra. E ele pairava por acima da terra. E ele andava por aqui. E então Deus, que na sua habitação não pode suportar o pecado, ou Satanás, e então ele expulsou a Satanás. Você pode entender? Estou dando ênfase a isso e repetindo muitas vezes para que você entenda que o pecado começou lá no céu, mas ele não permaneceu no céu. E ele foi lançado, o diabo foi lançado com o seu pecado, ele veio com a sua mochila, ele veio com a sua bagagem de pecado, daquilo que ele tinha, a soberba. Ele veio com a sua soberba, ele veio com a sua incredulidade, e ele veio para cá, para a terra. E quando ele chegou aqui, ele encontrou duas pessoas criadas por Deus, formadas por Deus. Esses eram Adão e Eva. E ele olhou ali e disse: bom, eu vou ver aqui o que eu posso fazer, porque lá em cima eu consegui 1/3 de anjos celestiais. E então agora eles são anjos infernais. E eu quero trazer esse inferno agora. Eu quero inaugurar o inferno. Eu quero começar uma grande guerra. Aleluia. Oh, isso está diretamente no capítulo 7 de Apocalipse. Irmão grande, você não está se referindo e falando a respeito do Jardim do Éden? Sim. Ali no Jardim do Éden nós podemos ver que o diabo teve favorecimento. Você sabe que ele permaneceu ali? Ele veio, ele trouxe os seus anjos, ele próprio disse: vocês fiquem atrás de mim e observem. E ele entrou na serpente, um animal, e ali na serpente ele veio e teve companheirismo com a mulher, a Eva, e ele começou a conversar por um período de dias, talvez uma semana ou mais. E então ele conseguiu trazer a Eva, da onde? Da sua proteção divina. E Deus está te protegendo nessa manhã. Como? Revelando essa palavra para você. Aleluia!
E então você sabe exatamente que Deus tem uma proteção para você. É a mesma proteção que Ele deu para Eva. E Eva pegou e ela quebrou ali a cerca. Ela acabou com aquela porta. Ela tirou a porta que é Deus. Ela saiu do seu território. Ela saiu além da palavra de Deus. E ela começou a ter companheirismo com o diabo. O que aconteceu? Ele prevaleceu. Ali começou a maior batalha jamais pelejada. Mas eu quero chamá-la agora, nesse momento, de guerra. Porque você sabe que guerra é uma coisa e batalha é outra coisa. A guerra é a declaração de batalhas. E a batalha é o enfrentamento dentro da guerra. Você entende? Então, uma nação, aqui no natural, para você entender, no natural é assim que funciona. Declara guerra a uma outra nação. Uma nação declara guerra a uma outra nação. E ela vai consistir, aquela guerra, de várias batalhas. É chamado de frente de batalhas. Então, uma batalha é uma ação da guerra que uma nação tem contra outra nação. Você entendeu agora? Amém. Então vamos continuar. Ali Satanás veio no jardim do Éden com todo o seu 1/3 dos anjos e ele começou uma grande guerra. E aquela guerra começou quando ele pôde trazer um dos súditos do reino celestial. Porque os anjos, eles perderam em número de 1/3. Então Deus expulsou todos eles dali do céu. Mas como ele poderia fazer agora com Adão e Eva? Porque aquele que é a mulher, ela resolveu desobedecer a Deus. Ela resolveu lançar a cerca no chão. Ela resolveu sair do seu território, no qual ela estava protegida pela palavra de Deus. Nunca nem nele tocareis, nem nele comereis do seu fruto, nem nada nesse sentido. Você pode entender agora? Amém. E então ali estava o diabo, desde o princípio. Porém, desde então ele tem vencido as guerras, as batalhas. Ele tem vencido as batalhas. Mas eu conheço que há 2000 anos atrás, há 4000 anos depois, após essa batalha, essa guerra ter iniciado, ali houve algumas batalhas, e ele venceu todas elas, e ele foi vencendo todas elas. Ali estava o diabo em melhor condição. A partir do jardim do Éden, o diabo estava em grande condição. Ele estava numa posição, ele estava privilegiado, ele estava numa posição privilegiada. Quem privilegiou ele? Quem favoreceu a ele? A mulher. Ela era súdito de Deus. Ela adorava a Deus. Ela foi criada por Deus. Ela tinha a palavra de Deus para lhe proteger. Ela não tinha que cair. Ela não precisava cair. Ela não precisava morrer. Mas ela saiu do seu território. Ela abandonou a palavra de Deus. Ela lançou por terra a cerca que é a palavra. A doutrina, o ensinamento divino. Não doutrina, mas o ensinamento divino. E então o que ela fez? Ela deu esse território. Ela quase deu o documento. Deus foi rapidamente e pegou o documento. E ele foi ali e disse, observe como ele pegou o documento. Porque Adão, Adão, onde tu estás? Ele disse, ouvi a tua voz. A mesma palavra que disse para ele, não toca nesse fruto. Não come dele, não toca nessa árvore. Mas Adão pegou da árvore. A Bíblia diz que ela comeu com ele. Tomou do seu fruto e comeu com ela. Ou ela com ele. E então ali aconteceu dessa maneira. Ela foi e caiu. Satanás, observa ainda dentro do corpo da serpente. Deus se aproxima. Na sua mão direita estava a pele do cordeiro, pendurada numa árvore. E ele se dirige a ele. A mulher que me deste. Ele volta-se para a mulher. Ele disse, por que fizeste isto? Se a serpente me enganou. E Deus virou-se para a serpente e disse, por quanto fizeste isto, maldita serás entre todas as animárias do campo. Daqui para frente rastejarás. E ele já foi dizendo que ia mudar o seu corpo físico. Ele ia tirar aquele elo que os cientistas estão atrás há muitos e muitos e muitos anos. Li na revista Manchete, quando ainda era editada na nação brasileira,
que houve um certo cientista que pesquisou por 20 anos para encontrar o elo perdido, porque entre os cromossomos ou a cadeia do DNA do chimpanzé, o mais próximo do homem, há uma cadeia de 44, vamos supor o número de 44, apenas suposição. Isso é um número fictício, apenas para você entender o exemplo. Então, na cadeia do DNA dos cromossomos do chimpanzé, o corpo mais próximo do corpo humano, ali há, digamos, 44, então o homem teria que ter 45, mas o homem tem 46. Então está faltando na sequência um outro ser, cuja ordem, ou sequência, ou cadeia de DNA teria 45, você entende? Isso foi porque esse corpo era o da serpente, Deus o desconfigurou nessa forma, e fez hoje é a cobra. O mundo religioso não aceita isso, mas a ciência agora vem descobrir, através da descoberta da cadeia do DNA. Ela conseguiu descobrir, o profeta de Deus advertiu ao mundo religioso, dizendo assim: se vocês evangélicos não virem a crer e aceitar a revelação desse grande mistério do acontecimento do Éden, a ciência vai chegar na frente de vocês e vai descobrir através da própria pesquisa científica. E foi isso que aconteceu, eles descobriram através da pesquisa científica. Eles foram descobrindo, não querendo descobrir o que aconteceu no Jardim do Éden, mas descobrindo a respeito da cadeia da formação do ser humano. Eles descobriram que falta um elo entre um ser na natureza. Então ali começou, a serpente ouviu aquilo, e ela percebeu, o diabo percebeu quando o seu corpo começou a ser modificado. O diabo, mais que depressa, pulou dali. E é assim que ele faz, quando ele leva um homem a cair no pecado, e ele começa a ficar triste, e ele começa a se sentir perdido, e ele começa a buscar alguma coisa, e ele chega e diz assim: Satanás, tu me levou a adulterar, tu me levou a mentir, tu me levou a matar, tu me levou a odiar, tu me levou a trair, tu me levou a fazer isso, e agora o que é que eu faço? Ele diz: eu não quero nada contigo, e ele sai embora, e ele fica na esquina, só pulando, vendo você indo para o inferno. Foi isso que o diabo fez, quando Deus modificou o corpo da serpente, e então ele saiu fora do corpo dela, ele saiu do corpo dela, e ficou ali fora. Mas ele deu ouvidos à palavra que Deus dissera para ele: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a sua semente e a tua semente. Entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua e a sua. Aleluia. Amém. Ele vigiou, nós sabemos. Ele vigiou 130 anos. Porque quando ele vigiou 16 anos primeiramente, e quando Abel estava com 16 anos, e Caim com 16 anos, então ele chegou ali e disse: agora, mata o Abel. Eu não posso mais entrar na serpente. Se eu pudesse, eu matava, eu mesmo. Disse o diabo: mas o diabo disse: eu tenho um filho, eu consegui trazer uma semente minha, uma raça que me pertence, e eles vão me servir, eles vão me adorar. Viu? Uma terça parte de anjos. O que eu prometi para vocês lá no céu, eu consegui aqui na terra. Ele prometeu que ia colocar e estabelecer o seu trono acima das estrelas, acima das nuvens, no nível das estrelas, que ele seria semelhante ao Altíssimo. Leia Isaías capítulo 14, leia. Mas veja o que aconteceu lá no Jardim do Éden, ou lá no céu, antes de ele vir para a terra. O que aconteceu lá está escrito em Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Ali estava a soberba dele, ali estava a vanglória dele, ali estavam as pretensões dele e assim por diante. E então ali estava ele agora, fora do corpo da serpente, e agora estava vigiando a palavra que ele ouviu de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus não cai por terra, ele sabe que ela não pode falhar, ele sabe que ela vai se cumprir. Então ele vigiou 2000 anos. Na primeira vigília que ele teve, ele foi malogrado, porque ele pensava que Abel era a semente da mulher, mas Abel era um tipo da semente da mulher. E então ele matou Abel, e ele descobriu que agora veio Sete, 130 anos depois. Agora ele não podia mais matar a Sete, e então o que aconteceu é que ele matou os outros, e ele foi e juntou tudo. Ele disse: sabe uma coisa, eu vou juntar tudo, eu não sei qual é a semente da mulher, eu vou juntar tudo. E ele misturou tudo em Gênesis
Gênesis capítulo 6, e aí Deus veio e matou todos, mas reservou 8 almas, e essas 8 passaram pela arca de Noé, e esse era Noé e sua família, e então passaram ali, e então ele ficou todo confuso, porque Deus o confundiu, salvando Noé e sua família, e então passou o tempo do dilúvio, e o diabo vem vigiando aquela palavra, porém inimizade entre ti e a mulher. Aleluia. 2000 anos se passaram, e agora o diabo está de frente para o Senhor Jesus Cristo. Este é a semente da mulher, mas de tanta frustração, de tanta malogro que Deus produziu e causou na vida dele, tanta frustração nas campanhas dele, ele já não sabia se Jesus era ou não era, e ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus Cristo disse: não, eu não vou fazer espetáculo para você, eu não sou a Eva, eu não sou o primeiro Adão, você está se encontrando agora com Deus Todo-Poderoso. Mas ele não acreditou naquilo, e então ele procurou matar Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Apocalipse capítulo 7 está bem aqui, aonde eu estou falando. Por quê? Porque ele chegou ali em 1935, e ele olhou e viu 1935. Ele viu Elias. Ele disse: eu vigiei, Malaquias capítulo 4. 1935. O homem de Deus tinha 26 anos de idade. 26. 1935, por volta de 35. O mundo está à beira da Segunda Guerra Mundial. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. E já na Primeira Guerra Mundial a humanidade ia ser dizimada, se não fosse a voz de Deus vir. E no dia 11 de novembro, que é mês 11, às 11 horas da manhã, um determinado presidente de uma nação decretou o fim da Primeira Guerra Mundial. E a humanidade e os soldados pelo mundo inteiro arriaram as armas. Arriaram suas armas. Até hoje inexplicável para o mundo natural. Mas isso é Apocalipse 7. Porque a intenção do diabo era eliminar com a humanidade. Foi isso que ele quis fazer lá em Gênesis capítulo 6. Ele disse: eu estou perdido mesmo. Eu já não sei quem é a semente da mulher. E então agora, estou me lembrando do irmão William, que sentado ali atrás, ele ouvindo isso, ele saiu para a sua igreja, e chegou ali e começou a ensinar essas coisas. E as pessoas arregalaram os olhos e disseram: onde você ouviu isso? Ele disse: ali em Itatiaia, estou ouvindo essas coisas ali em Itatiaia. Deus está falando lá em Itatiaia. Nunca mais ele veio aqui. Por quê? Não sei qual é o motivo. Mas uma coisa eu posso dizer nessa manhã: pouco adianta você vir aqui e ouvir e aprender essas coisas, se você não acreditar nelas. Se você não acreditar que isso é Deus vindo para nós, especialmente para nós. Oh, você não está sendo você não está sendo jactancioso, ou pelo menos prepotente, ou no mínimo presunçoso, dizer: Deus veio aqui nesta manhã, está vindo no nosso meio, especialmente por nós. Não, eu tenho que crer que Deus tem uma noiva, eu tenho que crer que Deus tem chamado essa noiva, eu tenho que crer no meu chamado, eu tenho que crer no chamado de Deus para um povo. E eu posso crer através dessa evidência, da sua palavra, da sua voz. O diabo vigiou Caim, o diabo vigiou Abel, o diabo vigiou Sete, o diabo vigiou Noé, o diabo vigiou os profetas, o diabo vigiou Abraão, o diabo vigiou os juízes, o diabo vigiou tudo, o diabo vigiou e ele estava atento por causa da palavra de Deus. Eu digo para vocês, ele também sabia que através da primeira ele mataria todo mundo, ele mataria depois através da segunda, e quando veio a Segunda Guerra Mundial, 1935, por que a segunda e não a primeira? Vou dizer para vocês, porque na Primeira Guerra Mundial, os judeus não estavam na alça de mira do diabo.
mas estava a humanidade. Porém, na Segunda Guerra Mundial, vocês conhecem a história e sabem que o diabo levantou Stalin, Mussolini, Hitler e matou 6 milhões de judeus. Se aproximava o tempo de Deus chamar 144 mil, representados por Benjamim, o mais novo de Jacó, na época em que José ia se revelar para os seus irmãos. Satanás, o mundo religioso até hoje, não vê no sinal que está no capítulo 7 de Apocalipse. Me dá vontade de gritar e pular. Por quê? Porque nessa manhã eu estou sabendo agora, você está ouvindo isso, porque está no capítulo, porque está entre o 6º e o 8º, porque o 8º é o arrebatamento da igreja, o 6º é a grande tribulação, mas a grande tribulação está lá junto com Moisés e Elias. Nesse tempo é Apocalipse capítulo 11. Aleluia! Glória a Deus. E agora nós vimos pela própria palavra de Deus que o diabo sabia desde o princípio. Então ele vigiou. Quando ele viu William Branham, o profeta Elias de Malaquias capítulo 4, andando sobre a terra, e agora com 22 anos, ele estava ali, 22 anos, 1933, 22 anos ou 23 anos, 24 anos, desculpem, 24 anos de idade, estava ele entrando para batizar várias pessoas ali. Em número, era na verdade 35, por volta disso. Porém, quando ele batizava a 17ª das 35 pessoas, então ele trazia aquela mulher, era uma mulher, e quando ele trouxe aquela mulher de debaixo das águas, a coluna de fogo baixou ali, e por causa daquela voz, e por causa daquela aparição da coluna de fogo, aquele número de 35 subiu para 450, e só ali naquele momento, a igreja de Deus subiu para 450, que igreja? A noiva, porque foi anunciado, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tu tens sido enviado com uma mensagem que precursará a segunda. A mensagem vai precursar, mas ela não veio sozinha, ela não veio pela internet, ela não veio pela mídia, ela não veio pela virtualidade informática, ela veio através de um homem, ela veio através do processo natural de Deus usar o homem, ela veio através de um profeta. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6 é o William Marion Branham. Aleluia. O diabo ouviu, 1933, e ele disse: vou matar os judeus, porque esse é o quarto Elias. Mas aí Deus olha e diz assim: você é bobinho mesmo, Satanás. 4 cantos da terra, 4 anjos, segura os mares, segura os ventos. E então desde 1935, Deus está segurando através dos 4 anjos. Apocalipse capítulo 7, isso aqui só um profeta revelaria como está revelado, e agora só você está sabendo disso. Aleluia, aleluia, eu gosto tanto disso. Porém, se você está sabendo disso agora, você lembra do domingo passado? William Branham disse aqui quando estava pregando o 7º selo. O 7º selo está sendo revelado para mim nesta manhã. O 7º selo está sendo revelado para você nesta manhã. O que é o 7º selo? Já foi revelado, porém não foi cumprido. Foi revelado, mas não foi cumprido. E então agora, o 7º selo está dizendo o quê? O 7º selo está no 8º capítulo. O 7º selo está no 8º capítulo. Estou repetindo para você não se confundir. Mas o 7º selo está no 8º capítulo, porém, entre o 6º capítulo e o 8º capítulo, está o 7º capítulo, e o 7º capítulo fala do chamamento de Israel. Se você tiver dinheiro, se você não acreditar, e tiver dinheiro, compre uma passagem para Israel, e vá ali, e veja com seus olhos, eles estão lá, 144 mil judeus, mas você não vai encontrar Moisés e Elias. Fiquemos todos em pé. Você não vai encontrar Moisés e Elias. Não queira encontrar Moisés e Elias.
Não queira encontrar Moisés e Elias, porque aqui está. Eu sei que nós temos que continuar isso no próximo domingo. Eu sei que nós temos que eu desejo, gostaria de continuar isso. Eu sei que o Espírito Santo vem e Ele nos enche, e Ele nos dá muito, e Ele nos dá em abundância, e nós poderíamos usar essa abundância agora, e começar a mastigar, e começar a engolir, e começar a sentir o prazer de ouvir a sua pregação, o seu ensinamento, e nós iríamos buscar mais outras coisas maravilhosíssimas. Aleluia! Aqui está, meus irmãos amados. A guerra começou ali. O diabo começou a vigiar. E então agora ele olhou. Porque ele não desferiu os seus dardos contra os judeus na Primeira Guerra Mundial? Porque não estava durante a Primeira Guerra Mundial aqui o acontecimento da palavra de Deus. Que vergonha para muitos crentes. Que vergonha para muitos crentes da mensagem. Que vergonha. Eu vou ler aqui. Veja, está entre o 6º e o 7º selo. Está entre o 6º e o 7º selo. E é de suma importância que vejamos em detalhe este período de tempo. Entre o 6º e o 7º selo, para te ajudar, o Espírito Santo vai falar diferente para você. Para te ajudar não é eu, é o Espírito Santo. Entre o 6º e o 7º selo. Não é o que eu li? Vamos fazer o inverso. Entre o 7º e o 6º selo, porque essa é a ordem de acontecimento. O 7º não é o arrebatamento, o 6º não é a grande tribulação, então eu vou mudar apenas a ordem. Porque neste caso não altera os fatores ou os acontecimentos. Entre o 6º e o 7º, disse o profeta Elias. O Espírito Santo agora, para nos ajudar e facilitar o entendimento, e pela fé possamos crer e aceitar. Amém? Então ele vem e diz, entre o arrebatamento e a grande tribulação, que é o 7º selo, arrebatamento, e a grande tribulação, o 6º selo, então está o chamamento dos judeus. Eu digo novamente para vocês, não para vocês que estão me ouvindo e podem crer nesse culto, nessa pregação. Eu creio e eu sei que você crê. Eu sei que você se animou. Eu sei que você se alegrou. Eu sei que você viu o Espírito Santo nessas palavras que lhes foram faladas agora mesmo. Eu sei que Ele está aqui falando, usando a minha voz. Eu sei que é Ele, porque aqui está no 7º selo. Jamais tenho escutado isso, porque os pregadores não têm se colocado na mão de Deus para falar essas palavras. Porque está aqui desde 1963, desde o dia 24 de março de 1963, está aqui. Qual é o grande sinal? Qual é a grande importância? Por que na matemática divina está ali? Porque era em 1935. Porque era o tempo. O diabo descobriu antes dos pregadores. Quando ele viu William Branham sobre a terra, quando ele viu o homem lá de Kentucky andando sobre a terra, quando ele viu 1933 se cumprir ali, quando ele ouviu a voz de Deus dizer, assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tu tens sido enviado com uma mensagem, a qual a mensagem vai precursar a minha segunda vinda. As pessoas estão pensando que William Branham tem que ressuscitar para que Jesus Cristo venha, porque eles dizem que ele é o precursor para trazer a mensagem, mas o que vai precursar, na verdade, é a mensagem que vai preparar a noiva, a mensagem que traz a preparação para a noiva. Todavia, a mensagem não pode vir pela via internet, ela não pode vir pela mídia, ela não pode vir através do vento, ela vem através de um homem, porque esse é o modelo que Deus estabeleceu desde o princípio. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam assinalados
os 144 mil judeus, eles já estão lá, e eles estão para serem assinalados. Antes deles serem assinalados, eu e você temos que estar assinalados com o batismo do Espírito Santo, que foi ofertado aos gentios desde 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes. Esse batismo do Espírito Santo que vai voltar para os judeus, tendo começado lá nos judeus há 2000 anos atrás, ele foi rejeitado pelos judeus, Ezequiel capítulo 9, mas agora veio outro homem do tinteiro, o próprio Espírito Santo, mas agora é Apocalipse 11 que entra em cumprimento, durante a grande tribulação. Isso é depois do arrebatamento, entre o sexto e o sétimo selo, aleluia. E então veio o Espírito Santo, como? Aonde? Moisés e Elias, e ele começa a pregar para esses 144 mil judeus, e os batiza com o Espírito Santo, porém o chamamento deles é antes do arrebatamento. Você se deu conta de onde você está? Você se deu conta onde você se encontra? O local onde você se encontra agora, na fé, na jornada, é a hora do rapto. Simplesmente o rapto. Resta somente o rapto para a noiva de Cristo. Você não deveria ter dúvida de ser membro da noiva de Cristo, com os nossos olhos fechados. Esses são os dias de Elias. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, gratíssimos nos encontramos na Tua presença. Gratíssimos nos encontramos na Tua presença. E eu te peço no nome de Jesus Cristo, que os corações dos Teus filhos sejam atingidos por essa palavra que nós ouvimos. Eu creio que ela veio de Ti, Senhor, diretamente para os nossos corações. Então, Pai amado, coloca e estabeleça em nossos corações. Amém, amém. Ainda em pé, vamos cantar. Estes são os dias de Elias. Aleluia. E estes são os dias do sétimo anjo, precisa reinando pra ti. São dias de tribulação, de trevas e perseguição. Aleluia! Glória a Deus! Aqui, está aqui a hora. Você crê, cante. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Deus te envia, irmão João. Os campos já estão brancos. Somos nós. Aleluia. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá salvação, que era
ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, mas nuvem voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá salvação. Aleluia, vocês creem? Amém. Esta é a hora de Elias. Se é a hora de Elias para os gentios, e se o diabo pôde ver isso em 1935, tendo vigiado a própria profecia da Bíblia Sagrada, como ele vigiou a palavra de Deus, que lhe disse que colocaria a inimizade entre ele e a semente da mulher, entre a semente dele e a da mulher. E ele, quando viu William Branham de pé sobre a terra, ele disse: agora chegou a hora do fim do mundo, e então eu vou detonar agora na direção dos judeus. E ele começou, e ele trouxe a Segunda Guerra Mundial. Os 4 anjos estavam aqui. Apocalipse capítulo 7 é o grande sinal para a noiva de Cristo, porque eu e você estamos sabendo dessas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. É a hora do rapto, acabou-se, chegou a hora final. Esses são os dias de Elias. Amém. Deus te abençoe. Esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são dias do servo levando, que está reinando na vida. São dias de tribulação e trevas. Nós somos a voz do deserto que clama, prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, mas nuvem voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá. Esses são dias de Elias, restaurando a adoração. Aleluia. São dias de grandes colheitas. Os campos nós somos da vinha. Declare alto, este de Sião